Oi, gente. É, é cada dia mais difícil compreender o que acontece na Terra, nesse planeta, onde a própria palavra contradição não expressa mais o que acontece entre nós. É terrível a gente imaginar que dentro de mais alguns poucos anos nós vamos ter seres humanos começando a criar comunidades de sobrevivência em Marte e postos de sobrevivência na Lua. É uma coisa que está à porta. Vai acontecer. Se não houver uma hecatombe de natureza nuclear, ou se não houver uma catástrofe do tipo meteórica, como aconteceu há 65 milhões de anos e destruiu os dinossauros e aquela quantidade enorme de fauna e de flora que havia no planeta e nos mergulhou em milhões de anos numa idade do gelo e sem precedentes, na sexta grande crise que o planeta Terra enfrentou nesses 4 bilhões e 500 milhões de anos de existência da Terra, do planeta, eu dizia, é difícil imaginar que a tecnologia cresceu tanto e a engenharia genética está abrindo caminhos. Se eu viver mais 15, 20 anos, talvez até a própria ciência genética me ajude a viver mais alguns anos do que seria normal, com os novos corações orgânicos, sendo adaptados de animais como porco, e também vem aí os corações de natureza sintético-orgânica. Os organismos sintéticos vão aparecer, vão ser impressos em impressoras 3D, corações, fígados, pâncreas, pulmões. São avanços extraordinários, conexões cerebrais, sinapses artificiais, recuperação da vista aos cegos. Dentro de algum tempo vai ser possível, através da engenharia genética. A surdez vai acabar por causa dos avanços de natureza tecnológica e das produções dos artefatos de substituição aos nossos defeitos orgânicos. Ou seja, nós estamos num momento da história em que o que se divisa diante de nós é um mundo de possibilidades extraordinárias. Do ponto de vista da física, no desenvolvimento cada vez maior da mecânica quântica,
da utilização de nanopartículas que podem ser programadas e levadas para outros ambientes, e lá elas crescem e se multiplicam, e do dia para a noite aparece uma estrutura pronta, um prédio pronto, tanto na Terra quanto em qualquer lugar do espaço para onde levemos esse tipo de tecnologia, nanotecnologia pré-programada com arquiteturas compressas que multiplicar-se-ão em qualquer ambiente, as coisas serão feitas da noite para o dia. Há uma quantidade enorme, indizível, de recursos que estão aqui diante de nós. Talvez você não saiba porque você é religioso demais, você só frequenta lugares de magia, de água benta, de rosa ungida, e a sua cabeça ficou presa na idade da pedra. A gente vive hoje num mundo onde o futuro não é mais uma possibilidade apenas, mas é um fato que, como eu disse, não havendo nenhuma hecatombe de natureza universal produzida pelo homem, ou um desastre da natureza vindo dos céus que mexam a terra no seu eixo e nos coloquem numa situação agônica por séculos e séculos. Se não for isso, nós temos tudo para criarmos uma humanidade praticamente com o sonho do milênio de Isaías, aonde se diz que aquele que viver poucos anos viverá como uma árvore, aonde se diz que a saúde vai estar presente no velho como na criança, e os defeitos de natureza até aqui intransponíveis serão todos eles curados. As deficiências orgânicas vão dar lugar aos replacements, às substituições biônicas. O meu querido Junoca, que é mentalmente perfeito, mas fisicamente atrofiado por causa dos problemas de paralisia cerebral que teve, vai poder, dentro de alguns anos, ter o seu corpo um hexacorpo, todo planejado e preparado, conduzido pela decisão mental, e vai usar mãos, braços, pernas, se locomover. Vai acontecer isso no mundo inteiro. Tem gente que fica com raiva, que gostaria que toda cura que houvesse no mundo fosse com a imposição de mãos e óleo ungido. Eu amo as curas de natureza sobrenaturais, carismáticas. Já fui objeto desse benefício. Tenho sido usado no curso da vida para fazer pessoas experimentarem esse benefício de maneira sobrenatural. Mas eu vibro quando eu vejo as outras graças, as graças naturais, as graças científicas, que nada mais são do que desenvolvimentos e descobrimentos de como o fenômeno da natureza opera, a ciência que descobre novos materiais, novos minérios, que faz crescer a tabela periódica, que vai começar a garimpar meteoros para tirar deles
diamantes especialíssimos, matérias raras necessárias à tecnologia na Terra e que não existem aqui, tem que vir do espaço. Já sabemos disso, já sabemos como obter, aonde obter, como trazer, ou como desenvolver lá mesmo. Tudo isso nos coloca numa situação extraordinária. Eu sou grato a Deus por estar vivo hoje e por projetar a possibilidade de muito mais saúde, de muito mais longevidade, de muito mais igualdade orgânica, de muito mais possibilidades e potencialidades cerebrais para todos os seres humanos entrarem em competição justa para acessarem possibilidades, recursos, bens, meios de desenvolvimento da vida, tudo isso está aí. Agora, o problema é que se de um lado nós temos gente dedicada, sacerdotalmente dedicada à evolução disso, à criação disso, todavia nós temos uma porção enorme da humanidade que acha que esse é o inimigo, que preferem ter gente se arrastando pelo chão, ou andando de muletas, ou sem enxergar, desde que eles fiquem na porta dos templos, esperando milagres comprados com dinheiros, e milagres que não ocorrem. Para cada 100 mil acontece um, o resto é indução que passa em uma semana, em um mês, e volta tudo a vaca fria. Porque se de um lado a humanidade nunca esteve tão próxima de desenvolver uma era milenar, um aeon de paz, de saúde, de equilíbrio climático, de harmonia da sociedade, da urbanidade com o meio ambiente, com mudança dramática da matriz energética para que se use energia limpa, que seja resultado da utilização da própria natureza, do sol, da água, dos rios, do mar, do vento e de uma quantidade enorme de outros recursos que ainda não estão processados, mas que nos fornecerão recursos limpos e sustentáveis para que a gente não tenha que destruir a terra, como nós vimos fazendo esses anos todos, e cada vez parece piorar mais, de modo que é estreita a porta daqueles que querem entrar por um caminho de vida, um caminho de paz universal, de ciência, de igualdade aos acessos, aos meios, aos recursos, aonde praticamente não haverá mais criança deficiente que não possa ser consertada do ponto de vista genético, às vezes até antes de nascer, pela verificação de que ela virá com alguma deficiência, e o DNA pode ser objeto de uma engenharia curadora, de modo que a pessoa nasça com todos os recursos. Mas tem gente que tem raiva. Ao mesmo tempo em que a gente vive num mundo de bombas nucleares, de Putins, de briga por terra, a terra que deveria servir a todos, no mercado global,
aonde quem tem terra boa para produzir, produz. Quem precisa comprar, compra. E há meios de transposição disso de um continente para outro, em paz, aonde os recursos que sobram aqui, que são necessários em outros continentes, abasteçam lá tanto quanto aqui, e os de lá abasteçam aqui tanto quanto lá. É uma coisa que crianças conseguem entender. Qualquer pessoa de boa vontade consegue entender. Mas os Putins da Terra não. Eles querem destruir. Eles têm orgulho de dizer que a grande tecnologia não é essa que cura humanos. É a tecnologia que destrói humanos. Que é capaz de jogar uma bomba que suga todo o ar. E os homens secam, se desidratam e morrem instantaneamente. Ou são mísseis hipersônicos que podem ser lançados de 2.000 quilômetros de distância e viajam a 6.000 quilômetros por hora e atingem sem que ninguém nem saiba de onde veio e as armas antimísseis não consigam nem detectar de onde está vindo. Só se vê o desastre apocalíptico para todo lado. Olha só, aqui mesmo, eu comecei a falar e 5 minutos depois nós estávamos em 170, quase 180 pessoas. Aí eu comecei a testar vocês. Eu testo, eu conheço, eu vejo aqui vocês. Analiso a alma, os interesses políticos, espirituais de cada um. Aí você começa a ver cair. Você vai falando de ciência, de progresso, de civilização humana melhorando, realizando o bem, o homem salvando o homem. Aí o pessoal começa a sair. Porque se você não disser que a única esperança para a humanidade vem da gente ouvir o clangor de trombetas de seres alienígenas que a gente chama de anjos, e a grande Jerusalém descendo como uma nave mãe do céu, se plantando na terra, e aí a árvore da vida sendo a curadora dos povos, se você não falar algo assim, se você exaltar a graça de Deus através da ciência e da inteligência dada aos homens, tem gente que fica com raiva. O Caio não é espiritual, não é crente. Eu só seria crente se chegasse aqui gritando com um vidro de óleo de Israel na mão, vendendo óleo para você ungir a testa e ficar curado. Mas por que eu não faço isso? Porque eu creio que meramente pela palavra eu tenho visto todo dia. A palavra que eu prego curar gente doente, gente com depressão, gente com pânico, gente com problemas mentais, gente com alergias deflagradas por problemas psicossomáticos. Eu vejo e me alegro e dou glória a Deus. Tanto quanto eu dou glória a Deus por ver a melhor ciência ser desenvolvida, ao mesmo tempo em que eu choro de ver como a humanidade, quase toda ela, ainda está na idade da pedra. O Putin, por exemplo, gasta 25% do PIB da Rússia para fazer armas. Não é para melhorar a vida dos pobres. Os pobres estão muito mal na Rússia. Muito mal. A Rússia deu um golpe nos czares no tempo da Revolução Bolchevique, no início do século XX,
justamente para acabar com a desigualdade, que não acabou. O governo leninista não acabou. O governo stalinista agravou e foi genocida, matou milhões de seres humanos, faliu os 17 estados ou repúblicas ligados à antiga União Soviética, quebraram. Não fosse o Gorbachev, que era um homem de diálogo, teria sido um caos ainda maior. E aí, de lá para cá, o Yeltsin quis fazer da Rússia um movimento, um país democrático. Aí ele creu que o Putin poderia ser o melhor substituto e o indicou. O Putin disse que instalaria uma democracia, mas no dia em que foi eleito não atendeu mais nenhuma ligação do Yeltsin, que morreu traído por esse homem que só sabe trair, que não tem amigos, que não tem afetos, que não tem coração, que parece não ter alma, vai dia a dia ficando mais insensível, parece que não resta uma gota de empatia humana nele, mas ele tem uma disposição para destruir extraordinária, de modo que enquanto a gente vê a possibilidade de que a humanidade se desenvolva para aquilo que antes era ficção científica e que agora está à disposição, que pode se transformar em saúde pré-natal, pode se transformar em melhores condicionamentos físicos para as novas gerações, pode se transformar em saúde e a abolição de uma quantidade enorme de doenças. As minhas, por exemplo, diabetes, meu coraçãozinho aqui, qualquer outra coisa dessa, dentro de pouco tempo haverá cura para isso. Se eu não morrer antes, haverá cura. Para as novas gerações, uma quantidade enorme de doenças autoimunes que serão curadas. A saúde humana pode dar um salto de qualidade extraordinário. A produção de grãos, de alimentos, de comida, pode acontecer numa escala extraordinária, com muito pouca ocupação de chão. A terra pode voltar a ficar disponível para a natureza, para a nossa alegria, para o nosso Éden. Mas tem gente que não pensa assim. Os Estados Unidos nos deram um susto quando elegeram um indivíduo sem empatia, sem coração, um louco, um playboy, transviado, enlouquecido, sem alma, e que nos governou. Quando eu digo nós, é porque quem quer que governe os Estados Unidos dita a toada do planeta. E, meu Deus, quanta loucura, quanta loucura. Quase destruiu os quase 300 anos de democracia americana. Uma loucura. Aí você tem agora, já há algum tempo, o Kim Jong-un, que é um outro ser que parece que brotou do Tártaros, que era o inferno grego do Hades. É um negócio horrível. E agora você tem o Putin, que sempre esteve aí, mas que agora anda Putin da vida contra a humanidade. E ele não precisa de justificativas para nada. É um soberano de poderes néricos, caligulianos. É um imperador dos dias do maior atraso. É uma coisa horrorosa. E ver também como a Igreja Ortodoxa Russa fica de quatro
e faz o que o cara manda para não perder seus privilégios. Assim como a igreja americana ficou de 4 para o Trump, para aumentar seus privilégios. Assim como aqui no Brasil se fica de 4 para qualquer que seja o maluco que prometa privilégios. De modo que a gente vive num planeta onde de um lado tem luz e de um outro lado é escuridão absoluta. A humanidade parece com a lua. Tem um lado que pega a luz e tem outro lado que nunca sai da escuridão. É de escuridão em escuridão. E para mim o que é mais chocante é a gente ver e contemplar o recurso de todos esses avanços, que não são da esquerda, não são da direita, não são do centro, não são de políticas clássicas desenvolvidas no século XVIII, no século XIX, século XX, e idiotizadas no século XXI, não. Quem está fazendo isso não quer nem saber de coisa alguma. A prova disso é que até agora, num pequeno parêntese, a gente tem, numa nave espacial internacional, astronautas russos e americanos e de outras nacionalidades. Ninguém querendo brigar por nada, é aqui. É no chão dessa terra que o livro de Gênesis diz que foi amaldiçoada por causa do homem. É uma expressão tão forte que dói. Quando Deus diz, maldita é a terra por tua causa. Maldita é a terra por causa do homem. A gente tem agora registros de pequenas civilizações humanas de 200 mil anos atrás. 200 mil anos atrás. Começa a se ver. A gente tem agora registros arqueológicos que desmontaram toda a construção que vem sendo construída e erguida e proposta nos últimos 150 anos. Tudo foi para o espaço de repente. Eu me lembro do tempo em que eu visitava Israel, e na década de 70 eu era apresentado a Jericó como a cidade amuralhada mais antiga da Terra, com 10 mil anos, 8 mil anos de idade. Hoje você vai a Troia, com 9, 10 camadas arqueológicas muito mais antigas. Você vai na Turquia, em lugares em que as construções são de uma sofisticação que deixam as pirâmides do Egito no chinelo, cortadas praticamente a laser. Nem o laser atual consegue cortar tão bem cortados os encaixes, e cuja medição de tempo pode chegar a 50 mil anos. Se está achando no mar, como há não muito tempo atrás se achou uma cidade amuralhada no fundo do mar, 6 vezes maior do que a Jerusalém amuralhada de hoje em dia. E a idade da cidade é de milhares e milhares de anos atrás, foi afogada no dilúvio. O próprio dilúvio, que quando eu me converti, eu tinha que fazer apologia da existência do dilúvio, do grande dilúvio universal. Hoje em dia não precisa. Tem mais de 1.500 culturas da Terra descrevendo o mesmo fenômeno na mesma época, e você encontra os rastros das Atlântidas afogadas no mundo inteiro na mesma época. Na época em que os
Benai Elohim, os seres que vieram dos céus, chamados pelos antigos de filhos de Deus, porque quem vinha do céu era filho de Deus, filho das estrelas, membro do exército celeste, era uma outra expressão. Eram os alienígenas, que foram chamados de Benai Elohim, anjos, arcanjos, potestades, na linguagem do Novo Testamento ou da Bíblia, mas é só uma questão de linguagem. Os seres eram seres de outras dimensões ou também de outros lugares do espaço-tempo, tanto quanto havia seres e há que são interdimensionais, viajam de uma dimensão para outra. E foram eles que inseminaram as filhas dos homens, pegaram os melhores genes e fizeram os seus filhos, os Nefilim, que significa os que caíram aqui entre nós, e eram seres grandes, chamados de gigantes, de mais de 3, 4 metros de tamanho, chamados também de os varões poderosos que dominaram a antiguidade. Você encontra os registros deles no mundo inteiro. Na Suméria, os Anunnakis estão lá, exatamente como a Bíblia descreve. Hoje você encontra na Turquia toda, você encontra nas regiões submarinas da costa do Japão, você encontra aqui na América do Sul civilizações pré-incaicas, pré-nazcas, de milhares e milhares e milhares de anos atrás, que foram destruídas por um cataclismo indescritível, mas eram feitas de estruturas tão bem feitas, tão pesadas, que as estruturas estão sendo achadas e desenterradas hoje imensas. Imensas. A história humana já foi de outro modo. Essa historinha que a gente conhece é uma coisa que foi desencavada nos últimos 6.000 anos, é uma coisa recente. E, sobretudo, depois do grande dilúvio. Mas o Novo Testamento diz que Deus sepultou o mundo antigo. Era um mundo rico, um mundo cheio de tecnologia, de ciências. Hoje em dia têm sido descobertos instrumentos cirúrgicos no Egito e em outros lugares idênticos aos nossos equipamentos de operação neurológica, para abrir o cérebro, a calota polar, exatamente do mesmo tipo que a gente usa, só de um material um pouco mais pesado. Os nossos são mais leves e menores, mas a tecnologia estava lá. E muitas outras que eles chamavam de magia, e nós hoje chamamos de tecnologia. A nossa tecnologia de hoje, mostrada a um homem antigo, mostrada a alguém do tempo de Noé ou antes de Noé, ele olhava para o meu laptop, para o meu celular, para um relógio como esse aqui que te marca tempo, hora, coração, batida, passos, tudo que você quiser, e diriam é mágica. Mas era só tecnologia, era outra linguagem, outra semântica. No entanto, o problema é que essa evolução aconteceu, e boa parte dela, a gente pode dizer que aconteceu depois da Idade Média, depois do obscurantismo que o cristianismo estabeleceu, do quarto século até o século XVI, que foi um tempo de muita anticiência na Terra, de muita maldade, de muita inquisição, de muita heresia, de muita perseguição, da igreja dos demônios, matando gente que pensava diferente. Do século XVI para cá, lentamente,
os que foram entendendo a mensagem, por exemplo, do protestantismo, começaram a usar o critério do protestantismo do livre exame, do livre estudo não só da Bíblia, mas do conhecimento, sem medo de ser morto por causa disso. E isso ajudou a dar saltos, galopes científicos extraordinários, como aconteceu com Newton, com Pascal, com Copérnico, com uma quantidade enorme de pessoas, Galileu Galilei, com gente que foi se servindo de pequenas liberdades que foram sendo propostas e foram desenvolvendo até o ponto, alguns conseguiram declarar o que sabia, outros só documentaram e depois foram honrados pelo que tinham descoberto. Mas do século XVII em diante houve um grande avanço de ciência promovido pela possibilidade que o protestantismo trouxe contra o obscurantismo católico. Só que a tragédia é que depois do século XVIII, onde os protestantes, por exemplo, na América, construíram grandes universidades, que estão lá, Harvard, Cambridge, uma quantidade de grandes centros de estudos. Na Inglaterra já eram mais antigos, a Inglaterra sempre foi mais aberta para a ciência, nunca brigou com a ciência, sempre aprendeu com a ciência, por isso sempre esteve mais adiante. Mas nos Estados Unidos, depois do século XVIII, começou a haver uma rachadura entre ciência e puritanismo, e os avivamentos negacionistas anticientíficos, que achavam que a ciência era contra Deus. Quando perguntaram a Laplace aonde Deus entrava na teoria dele, ele falou: não, Deus é maior do que a teoria. A teoria existe em Deus, mas Deus não cabe na minha teoria, não cabe em teoria nenhuma. Foi considerado uma heresia o que ele falou. É chocante ver como do século XVIII para cá o próprio protestantismo foi se emburrecendo. No século XIX, você tinha aqueles cristãos, especialmente os ingleses e uma elite americana, e também alguns cristãos ou não cristãos franceses, produzindo ciência, mas sob perseguição. O próprio espiritismo kardecista acabou surgindo na França porque não havia espaço para trabalho e para pesquisa no ambiente cristão, católico e protestante. Tiveram que desenvolver suas pesquisas e suas buscas de solução filosófica como cristãos fora daquela cristandade convencional. E aí, quando a gente chegou no início do século XX, meu Deus, a rachadura, o dualismo, a dicotomia cresceu, o gap foi aumentando. E aí surgiram os pensadores cristãos antifilosóficos, anticientíficos. Eu mesmo li bastante os livros de um deles, o Francis Schaeffer, que era um teólogo protestante, reformado, conservador, mas que queria ser um pensador. Mas para ser um pensador faltava muito, porque ele era dogmático demais, então ele era contra todo mundo, contra Heidegger, contra Hegel, contra Kierkegaard, contra quem você queira, dos mais interessantes propositores de pensamento, ele era contra tudo. E se ele não pudesse fazer uma ciência a partir de Gênesis 1, 2 e 3, não existia. Anti-evolucionista, anti-tudo. Anti-evolução criadora e criação evolutiva. E aí criou um gap ainda maior
no meio protestante, no meio cristão. Graças a Deus eu enxerguei isso logo e comecei a ler justamente todo mundo que ele odiava. E fui vendo que eram os melhores pensadores, eram aqueles que ele não gostava. E aí fui lendo os que eram objeto ódio dele, o Barthes, o Tillich, uma quantidade grande de outros, Bultmann, vários. Os meus livros, que hoje já são poucos, não tem mais do que uns 3.000 acumulados aqui, mas eram milhares. E eu lia com aquela avidez, com aquele prazer, como quem estava lendo um livro bíblico, de ver percepções que muitos antigos não tinham tido, sem abandonar jamais a minha raiz no Evangelho, a pedra de esquina, a pedra maravilhosa, a pedra que os construtores rejeitaram, que é Cristo. Nunca, ele sempre esteve no centro. E quando eu vejo, por exemplo, filósofos filosofando, eu sempre olho para o reducionismo deles. São extremamente reducionistas. Aí tem um especializado em Platão, o outro em Epicuro, o outro em Zenão. Vão se especializando, outro em Aristóteles. Outros preferem os pré-socráticos e outros já pegam os tomistas. Outros chegam e já começam com os filósofos do século XVII para cá, e que foram muito combatidos pela igreja, e se especializam neles, e aí constroem a sua filosofia em torno deles, sabem tudo dos caras, quando nasceram, quando morreram, se tinham dor de barriga, enfim, as suas frustrações emocionais e afetivas, coisas que eu também sei, boas de saber. Mas aí eles propõem uma filosofia do tamanho do mundo deles. Eu não posso me deter em Platão, nem em Sócrates. Não posso me deter em nenhum dos gregos. Eles foram maravilhosos. Eles são um bom chão, mas estão longe de serem um teto. Nem posso me deter nos filósofos dos últimos 300 anos. Europeus, alemães, muito ricos, muito lindos, mas eles não sabiam as coisas que, por exemplo, eu sei da realidade. Eles não conheciam a energia atômica, eles não conheciam a mecânica quântica, eles não conheciam dimensões e dimensões da realidade com a qual eles não contavam. O mundo deles era no máximo newtoniano, era o macrocosmos. Aí eles não achavam Deus em lugar nenhum, aí aparece um Gagarin que diz, não, eu fui para fora no espaço profundo e não vi Deus. Aí tinha naquele tempo os filósofos que riam, olha só, tudo idiota. Nenhum deles jamais, por exemplo, eu não vou nem falar da minha fé. Eu só vou falar do que eu vi. Nenhum deles jamais foi encarado por uma bola que parecia de titânio, não brilhava, era um fosco que te olhava, eu, meu pai, 13 amigos parados olhando para aquilo, que nos olhava, nos fitava, nos observava, nos silenciava, nos emudecia em perplexidade. Até que eu perguntei, papai, o que é isso? E ele disse, filho, não é da nossa ordem de coisas. E aquilo fez... Eu tinha 14 anos. Depois, uma coisa enorme que parecia um pão de açúcar, passando pela minha cabeça e de todos os habitantes de Manaus, eu vi com centenas de testemunhas no mesmo lugar, inclusive o meu professor de física,
Meu sogro, que era almirante, capitão dos portos e tudo mais, ficou com a marinha toda olhando aquilo mais de meia hora ou 40 minutos, parado, enorme, vazadinho de luzes, sem som, uma montanha na nossa cabeça. Como nem naquele tempo, nem agora, nem em muito tempo ainda se conseguirá fazer algo daquela natureza. E que se deslocava sem barulho. Parecia uma pena enorme, densa, chocante. Eu vi, com muita gente. Isso muda todo o olhar da filosofia. Um filósofo que não inclua essas outras dimensões no conceito de realidade é um bobão. É um bobão. E essas coisas estão sendo detectadas, constatadas, filmadas até pelos centros científicos mais avançados. Uma filosofia que não inclua as alternativas da mecânica quântica, que não inclua as alternativas da observação de milhares de observadores no curso da história humana, não é só agora, inclusive a Bíblia carrega tais registros em abundância. E hoje em dia, inclusive, com o recurso da detecção de radar e da captura da imagem e do estudo da natureza daquela imagem, daquela possibilidade de existência energética. Uma filosofia, uma teologia, um pensamento que não inclui isso tudo está na idade da pedra. É por isso que eu ouço aí os filósofos de vocês e fico só de braços cruzados. Nenhum deles tem coragem de me convidar para uma conversa franca sobre uma filosofia da realidade, porque eles não têm coragem de avançar tanto. E eu não estou falando de Cristo, nem da ressurreição dos mortos, nem do poder de Deus, nada disso. Só do que é constatável, só do que é elemento para ser objeto de reflexão e de mapeamento incluído na realidade. Eles não suportam avançar tanto. É chocante. Aí vocês ficam ouvindo esses filósofozinhos falando de besteira, citando um aqui, citando outro cara de 200 anos, outro de não sei o quê. Todo mundo só no masturbatório filosófico, porque não tem a coragem, não existe nenhuma filosofia que possa ser contemporaneamente levada a sério, que não leve em consideração o mar de oportunidades e possibilidades científicas, tecnológicas e de observação de dimensões novas da realidade. No meu olhar da vida, na filosofia de Jesus em mim, tudo isso está incluído. E eu estou me preparando para lançar um curso chamado A Filosofia de Jesus, que transcende a de todos os filósofos gregos, transcende a dos filósofos de Mileto, os socráticos, os pós-socráticos, os platônicos, todos eles, até o dia de hoje, transcende a tudo. Porque em Jesus você encontra contempladas todas essas dimensões das múltiplas realidades. Uma filosofia que não leva em consideração outros mundos, micromundos, macromundos e mundos interdimensionais, e outras criaturas não humanas, porém inteligentes. Apelide você como queira essas criaturas de anjos, arcanjos, querubins, serafins, rodas, tronos, poderes, soberanias, o que você quiser. Ou chamem por outro nome, tanto faz, é a mesma coisa. Quem não levar isso tudo em consideração não começou a filosofar sobre a realidade.
nem sobre as implicações da realidade na mente humana. Eu não creio em nenhum filósofo que não leve em consideração a manipulação da mente humana por poderes e fatores que não são detectáveis pelos nossos detectores de energia imediata. Eu não levo em consideração nenhuma especialização filosófica que não considere a parapsicologia e a paranormalidade humana, que não leve em consideração o fato de que o cérebro humano é uma máquina quântica. Eu penso com categorias quânticas. Vai chegar a hora em que a ciência vai descobrir que o cérebro humano é a mais sofisticada das máquinas quânticas. Agora, eu não sou uma máquina quântica, eu sou um espírito que não é localizável e que usa esse aparato. E para ser usado de maneira extraordinária, tem que ser de um recurso quântico. E olha que eu só uso 10% do recurso. Eu posso usar, e você também, muito mais. Agora, por que eu estou dizendo isso? Porque no mundo de todas essas possibilidades está lá o Putin matando gente, apertando o botão, e tem aquele porta-voz dele que parece um robô. Parece um robô. Entrou uma borboletinha linda aqui, está fazendo um barulhinho, ó. Linda, minha bichinha. Gracinha. Hein? Depois eu vou abrir a porta, eu pego ela assim, aí boto ali para fora. Ela veio atraída pela luz, certamente, a porta estava aberta. Aí a gente vive nesse planeta. É um planeta onde se pode acabar com o mundo muitas vezes apertando botões, ao mesmo tempo em que é um planeta que tem tanto recurso científico que não precisava ver ninguém passando fome. Agora, tem um detalhe que a gente não quer tratar dele. Nós vamos ter que sofrer uma mudança de natureza política e ideológica na Terra inteira. Ouça o que eu estou lhe dizendo, porque as ideologias nas quais você escolhe e vota são todas coisas de brucutu, da idade da pedra, são divisões tribais ainda. Você está dividido em tribos políticas, antigas, burras, passionais, não tem inteligência nenhuma, não tem nenhuma proposta, porque se nós quiséssemos, o recurso que a humanidade tem é muitas vezes maior do que se supõe para resolver o problema da Terra toda, de todos os humanos, da fome, da doença, do meio ambiente, de tudo que a gente queira. É que nós não queremos, a gente prefere enfiar a cabeça junto com as topeiras e vivermos no submundo da idiotice. Eu não ia falar nada, eu só aproveitei que desbloquearam o meu Instagram, que estava bloqueado há um mês, porque eu postei aqui uma coisinha boba, uma chargezinha, eu já falei, de um homem jovem chegando na cama. A primeira parte aqui do meme, metade, era um homem chegando jovem, a mulher na cama, e ele perguntando a ela, já tomou a sua pílula? Porque não queria fazer um filho. Aí depois, 40 anos depois, chega ele assim com um andador, tudo desenhado à mão, simples. E ela já velhinha, com o peito murcho, ele todo quebrado. Aí ela pergunta, e você já tomou hoje a sua pílula? Só isso. Mas não precisa, muitos eu peguei aquilo de um amigo meu. O dele não foi bloqueado, e eu olhei no Instagram, muita gente copiou de mim e não foi bloqueada. Agora, por que eu fui? Por causa dos Minions, que vão lá, ficam me denunciando em tudo. Se eu der um beijinho assim mais gostoso, eles dizem que foi sensual e que transgride os critérios e os protocolos da comunidade. O algoritmo é burro também, vai lá e me bloqueia. Aí eu fico aqui esperando.
a idiotice passar. Então, até na nossa tecnologia como essa, que é maravilhosa, ainda tem muita idiotice que decorre das ideologias burras. O mundo só não dá jeito em si mesmo porque a maioria é absolutamente idiota, é manada conduzida por gente inescrupulosa, que não tem nenhum prazer na vida. É gente que de fato tem tesão no controle. É gente que, se puder, transforma pedra em pão, para quem os fins justificam os meios. É gente que, se puder, pula do pináculo do templo para dar um show de marketing, para impressionar todo mundo, para angariar crenças. É gente que fica de quatro para o diabo. Tudo isso eu te darei se prostrado me adorares. E o cara oferece até o KY para Satanás botar direitinho. Ficam. É um mundo de quatro. Tem muito pouca gente de quatro. A maioria está. E enquanto as nossas políticas forem essas, de Marx, de Weber, de direita, de esquerda, enquanto for essa coisa retrógrada, velha, antiga, burra, que não resolveu nenhum problema em lugar nenhum, só patrocinou guerras, enquanto for isso, nós vamos cumprir as profecias que Jesus deseja que a gente evite. Todas as profecias de Jesus, do Apocalipse, foram dadas para duas coisas: para nos consolarem quando essa idiotice escatológica acontece, e para também nos prepararem para ver se a gente luta o suficiente para vencer a loucura, a insanidade da humanidade. O que parece ser algo completamente impossível, de modo que, tendo tudo para fazermos desse planeta algo acerca do que Deus dirá e diria, eis aqui o planeta Éden, no qual eu tenho meu prazer. Mas, ao contrário disso, nós vamos acabando com tudo. E ainda discutimos quem tem razão entre os insanos. Outro dia eu pedi para alguns amigos assinarem uma carta contra a política do Putin massacrando a Ucrânia, e alguns amigos me disseram que não podiam assinar porque era uma carta muito unilateral. Eu digo, mas é claro que é unilateral, o ataque é unilateral, as bombas são unilaterais, as mortes são unilaterais, a vontade é unilateral, o arbítrio é unilateral. Você queria o quê? Dividir com quem a culpa? Não, é porque senão pode parecer que a gente está do lado dos Estados Unidos. Eu digo, olha, aqui para vocês, eu estou do lado de quem está morrendo. Chega! Chega desse ideologismo idiota, burro. Se Marx estivesse vivo hoje, ele já tinha mudado de ideia. Meu Deus. Mas o pessoal não entende. Aí vão lendo uns livrozinhos que só falam de uma nesga da realidade e acham que aquilo é a coisa toda. Como o querido Eduardo Galeano, que escreveu um livro lindo, As Veias Abertas da América Latina. Lindo. Uma poesia, eu chorei de dor quando eu vi aquela matança toda na América Latina. Aí depois de 20 anos, 25, ele escreveu dizendo que a pesquisa dele estava toda errada e que os cálculos de economia dele estavam todos errados, e mais, que ele não cria mais naquilo porque as descobertas históricas tinham mostrado que a mortandade na América Latina teve múltiplas causas. Só faltam 12 segundos para acabar. E eu vou ter que terminar.
Quem tem ouvidos para ouvir, ouça.